Você acorda, e em 3 segundos já está perdido. A mente dispara, a mensagem que não responderam, o dinheiro que não entrou, a pessoa que te desrespeitou ontem. E você se afoga nisso, como um rato em uma roda, girando, sem parar. Chamamos isso de vida, mas você sabe o que realmente é? Escravidão. Você é uma marionete. E quem puxa os fios? Suas emoções, seu medo, sua necessidade patética de controlar coisas que nunca, jamais, estiveram sob seu controle. Olhe para você agora. Quantas vezes hoje você já se irritou? Quantas vezes sentiu aquela pressão no peito, porque algo não saiu como planejou? Você acha que isso é normal? Não, é fraqueza. É a prova de que você entregou as rédeas da sua vida para o caos externo. E o pior, você nem percebe. Você acha que o problema é lá fora, o chefe, o trânsito, a economia. Mas a verdade que você não quer ouvir é esta. O problema sempre foi você. Agora, respire. Porque eu não vim aqui para te consolar. Vim para te acordar. E o que vou te entregar não é felicidade. Felicidade é para crianças. Eu vou te ensinar algo muito mais valioso: invulnerabilidade mental. A capacidade de estar no meio do furacão e não se mover. Isso é poder real. Não dinheiro, não status, mas a fortaleza interior que ninguém pode tirar de você, nem mesmo a morte. Existe um homem que dominou isso. Um imperador que comandou o maior império do mundo enquanto lutava guerras brutais nas fronteiras, enquanto a peste matava milhões, enquanto traidores conspiravam nas sombras. E ele não quebrou. Seu nome era Marco Aurélio, e ele escreveu em um diário de guerra, não para você ler, mas para si mesmo, para lembrar como permanecer humano quando o mundo exige que você seja um deus. E essas palavras, essas meditações de um rei escravo do dever, elas são a cura para a sua ansiedade. Mas você precisa ter estômago para a verdade, porque o caminho não é fácil, é brutal, é estoico, e começa agora. Então, por que você sofre? A resposta é simples. Você sofre porque está tentando controlar o incontrolável. Você acorda e quer que o mundo se curve à sua vontade. Quer que as pessoas ajam como você deseja. Quer que o tempo obedeça seus planos. Quer que a vida seja justa. E quando isso não acontece, e nunca acontece, você entra em colapso, raiva, frustração, ansiedade. Não porque o mundo é cruel, mas porque você é um tolo. Deixe isso entrar fundo. Você está lutando contra a natureza das coisas. É como tentar impedir a chuva com as mãos. É como gritar para o mar parar de fazer ondas. E você sabe o que o mar faz? Nada. Ele continua, indiferente, porque a natureza não negocia. E você não é exceção às suas leis. Marco Aurélio entendeu isso antes de você nascer. Ele acordava todos os dias e dizia a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, mentirosas, traidoras. E sabe o que ele fazia? Ele preparava a mente, porque ele sabia que não podia controlar os outros, apenas a si mesmo. Essa é a primeira lei da fortaleza mental. Divida o mundo em 2 categorias: o que depende de você e o que não depende. O que depende de você: seus pensamentos, suas ações, sua resposta ao caos. O que não depende de você: tudo o resto, a opinião dos outros, o passado, o futuro, a morte, a traição, a perda. Tudo isso está fora do seu controle. Então por que você desperdiça energia tentando dominá-los? Por que você se mata por coisas que nunca foram suas? Essa é a loucura da humanidade moderna. Você corre atrás de sombras, e quando não consegue pegá-las, você entra em desespero. Mas o estoico, ele olha para a sombra, sorri e foca no que pode mudar. Ele constrói sua cidadela interior e ninguém, absolutamente ninguém, pode invadi-la. Agora preste atenção, porque aqui está o primeiro princípio que vai mudar sua vida. Entre o estímulo e a resposta,
Existe um espaço. Nesse espaço está a sua liberdade. Deixe eu explicar isso de forma que até uma criança entenda. Alguém te insulta. Esse é o estímulo. Você sente a raiva subir. Quer revidar. Quer destruir a pessoa. Essa é a resposta automática. Mas e se houvesse um segundo? Um único segundo onde você pudesse pausar, observar e escolher outra resposta? Esse segundo, essa pausa, é onde mora sua força. É o espaço sagrado entre ser humano e ser animal. O animal reage. O humano responde. E quando você aprende a habitar esse espaço, você se torna imparável. Porque nada pode te ferir, nem insultos, nem rejeição, nem fracasso, porque você decidiu, conscientemente, que essas coisas não têm poder sobre você. Marco Aurélio chamava isso de representação. Toda experiência que você tem é apenas uma representação na sua mente. Não é a coisa em si, é sua interpretação dela. Alguém te traiu? Não. Alguém agiu de acordo com sua natureza. E você interpretou isso como traição. Perdeu dinheiro? Não. O dinheiro mudou de mãos, como sempre fez, como sempre fará. E você se apegou à ilusão de posse. Veja, você não está reagindo à realidade. Você está reagindo à sua narrativa sobre a realidade. E essa narrativa, você pode reescrevê-la. Agora, a qualquer momento. Mas isso exige disciplina. Exige que você pare de ser vítima e se torne o autor da sua própria história. Aqui está o segundo princípio. E esse é o mais difícil de engolir. Amor fati. Amor ao destino. Não aceite apenas o que acontece. Ame. Deseje que seja exatamente como é, porque não poderia ser diferente. Seu chefe te humilhou hoje? Ame isso, porque isso é o destino te dando uma oportunidade de praticar paciência. Sua conta está no vermelho? Ame isso, porque a escassez revela quem você realmente é quando as máscaras caem. Isso não é passividade, é domínio total. É você dizendo ao universo: jogue o que quiser em mim. Eu transformo tudo em combustível. O homem comum desmorona quando a vida não coopera. O estoico, ele dança com o caos, porque ele entendeu o segredo. Não existe boa ou má sorte. Existe apenas sorte. E sua resposta a ela. Imagine dois homens. Ambos perdem tudo em um incêndio. O primeiro chora, culpa o mundo, afunda em depressão. O segundo, ele olha para as cinzas e diz: agora tenho a chance de reconstruir do zero, melhor, mais forte, sem os fardos do passado. Qual dos dois você quer ser? Porque eu te garanto, a vida vai testar você, não uma vez, 1000 vezes. E sua grandeza não será medida pelo que você conquista nos dias fáceis, mas pelo que você faz quando tudo desmorona. Agora deixe eu te mostrar algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Feche os olhos por um segundo e imagine. Imagine que você está flutuando acima da sua cidade, vendo as ruas, os carros, as pessoas correndo de um lado para o outro. Agora suba mais. Veja o país inteiro, os continentes, a Terra, agora mais, as galáxias, bilhões delas, girando em um silêncio eterno. E você? Onde você está nisso tudo? Você é um grão de areia em uma praia infinita. E seus problemas? Eles são menores ainda. Aquele cliente que não fechou o negócio, irrelevante. Aquela discussão no trânsito? Esquecida. O ex que te traiu. Um piscar de olhos cósmico. Marco Aurélio chamava isso de visão de cima. E ele praticava todos os dias. Por quê? Porque quando você vê o mundo dessa perspectiva, você percebe o quão ridículo é se apegar a coisas minúsculas. Você está vivendo como se seu sofrimento fosse o centro do universo. Mas o universo nem sabe que você existe. E isso deveria ser libertador, não deprimente. Porque significa que você pode parar de carregar o peso de ser importante. Você pode soltar, relaxar e apenas existir, sem a pressão de provar nada para ninguém. Pense nisso.
Roma foi o maior império da história. Comandou o mundo por séculos. E hoje, ruínas, pedras cobertas de musgo, turistas tirando selfies, tudo que parecia eterno virou pó. E você acha que seu emprego, seu carro, sua conta bancária vão durar mais que Roma? Você é pó consciente, aqui por um instante. E então, nada. Mas aqui está o paradoxo. Justamente porque nada importa eternamente, tudo importa agora. Cada escolha, cada palavra, cada ação. Porque esse momento, esse exato segundo que você está vivendo, nunca vai voltar. Então você pode desperdiçá-lo na ansiedade, ou pode vivê-lo plenamente, sabendo que ele é tudo que você tem. Marco Aurélio escreveu: não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto ainda pode, seja bom. Seja bom, não feliz, não rico. Bom, porque a bondade é a única coisa que resiste à erosão do tempo. E quando você morrer, e vai morrer, o que vai importar não é quantas curtidas você teve, mas se você viveu de acordo com sua natureza racional, se você foi justo, se você cumpriu seu dever. Falando em morte, vamos falar sobre ela de verdade, porque você finge que ela não existe. Você vive como se fosse imortal. Deixa para amanhã. Adia sonhos. Evita conversas difíceis. E por quê? Porque no fundo, você acha que tem tempo, mas não tem. Você pode morrer hoje, atravessando a rua, no sono, em um acidente aleatório. E então, tudo que você adiou, tudo que você não disse, tudo que você não fez, morre com você. Memento mori. Lembre-se que você é mortal. Essa não é uma mensagem mórbida. É a mensagem mais urgente que você vai ouvir na vida, porque a consciência da morte, a verdadeira consciência, não te paralisa. Ela te liberta. Ela corta toda a gordura, toda a distração, todo o lixo que você acha importante e te deixa com o essencial. Quem você ama, o que você defende, como você age quando ninguém está vendo. Marco Aurélio carregava essa consciência todos os dias. Ele sabia que poderia morrer em batalha, que poderia ser envenenado por traidores, que a peste poderia levá-lo como levou milhões. E sabe o que ele fez? Ele viveu cada dia como se fosse o último. Não de forma hedonista, mas de forma impecável, cumprindo seu dever, servindo seu povo, escrevendo suas meditações, construindo seu legado, não em estátuas, mas em caráter. E você? O que está construindo? Desculpas, ressentimentos, uma lista de arrependimentos? Ou está forjando uma vida que, quando a morte vier, e ela virá, você pode olhar nos olhos dela e dizer: eu vivi, completamente, sem reservas. Porque aqui está a verdade brutal. Você está morrendo agora, a cada segundo que passa, a cada batida do coração. Você está mais perto do fim. E isso não é negociável. Não é algo que você pode otimizar, ou hackear, ou evitar. Então a única pergunta que importa é: como você vai usar o tempo que resta? O homem medíocre foge da morte. E ao fazer isso, foge da vida. O estoico, ele abraça a morte. E ao fazer isso, ele vive com uma intensidade que os outros nem conseguem compreender. Porque ele sabe que não há tempo para mediocridade, não há tempo para rancor, não há tempo para viver de acordo com as expectativas alheias. Só há tempo para ser quem você realmente é. Então, chegamos ao fim, mas não é o fim. É o começo. Você tem uma escolha agora. Pode fechar esse vídeo, voltar para a roda, continuar sendo marionete. Ou pode decidir que hoje, agora, você começa a construção da sua cidadela interior, que você para de desperdiçar energia com o incontrolável, que você abraça seu destino, que você vive como se fosse morrer amanhã. Essa jornada, ela não termina aqui. Se você quer ir mais fundo, se você quer as ferramentas, as práticas, os princípios completos que transformam teoria em poder real, então se inscreva. Não por mim, mas por você.
Porque essa é sua declaração ao universo. Você escolhe a sabedoria. Você escolhe a força. Você escolhe parar de sofrer e começar a viver. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa força, ela está esperando por você, mas só você pode reivindicá-la. Ninguém pode fazer isso por você, nem eu, nem Marco Aurélio, só você. A construção do seu império mental continua aqui, no próximo vídeo, na próxima meditação, na próxima vez que o caos bater na sua porta e você decidir não abri-la. Porque você não é mais escravo, você é imperador da única coisa que sempre foi sua mente. Agora, vá e comece.